Entrando. Oi. Oi, agora eu te vi. Tava virada a câmera. Sim, tudo certo? Tudo certo? Um Tá me pouquinho vendo? Tá ansiosa. me ouvindo? Normal, né? É, aquela ansiedade gostosa. Uma ansiedade que a gente fica animado pra fazer as coisas. Uhum. Então, Cláudia, queres começar se apresentando? Então tá, vou me apresentar. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga. Atuo atualmente na psicologia clínica, né? Atuo em clínica com a Gestalt terapia. Falar sobre Gestalt terapia é um desafio, porque é uma abordagem tão rica, tão ampla, que quando se tem que falar e explicar para as pessoas, a gente até fica meio perdido de, meu, por onde que eu começo, né? Como é que eu vou falar sobre isso? Mas estamos aí encarando esse desafio e vai dar tudo certo. Não, tudo certo. Uhum. Então, eu vou falar um pouco de por que que eu escolhi a Gestalt, né? Falar Por que estamos aqui hoje, né? exatamente, exatamente. Eu sempre falo que a psicologia que me escolheu, não fui eu que escolhi a psicologia. Desde muito tempo eu escuto, ai, tu é tão quietinha, tu é tão calminha, tu vai se dar bem como psicólogo e tal. E sempre senti isso em relação a ser psicóloga. E quando eu comecei a ouvir sobre Gestalt, a primeira vez que eu ouvi foi através de uma amiga muito querida, e ela falou assim: Meu, amiga, tu vai adorar a abordagem. E foi dito e feito, assim. Eu conhecia a Gestalt terapia, cada aula, cada teoria, cada texto que a gente lia, eu ia me identificando mais com essa visão de mundo, com essa visão de homem, com esse entendimento. Hum, Então, a Gestalt hoje faz muito sentido, não só como abordagem dentro da clínica, mas também na vida como um todo, né? Que esse é um dos convites da Gestalt. Ela convida aqueles que aplicam ela a levar isso para além da clínica, mas também para sua própria vida. Tu é Gestalt terapeuta também, então a gente sabe do que tá falando, né? Sim, eu até lembro que acho que foi uma das primeiras aulas que a gente teve de Gestalt, que a professora Julie falou que a Gestalt ela não é só uma simples abordagem, ela é meio que uma filosofia de vida, assim, ela é o que a gente vai pegar e aplicar com a gente mesmo, né? A gente vive a Gestalt, a gente não estuda ela. Bem isso. E a palavra, vamos falar de teoria agora, né? A Uhum. palavra Gestalt, ela é uma palavra de origem alemã que significa forma. E então ela é conhecida como a psicologia da forma. E pode ser que eu fale muito a palavra forma durante a live, justamente por esse costume. A forma, nesse caso, é a maneira como cada um de nós age no mundo, como a gente se comporta, como a gente fala, o contexto em que a gente está inserido, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, a forma, ela tem a ver com tudo isso, com todo esse contexto que constitui cada um de nós, cada ser humano, né? A forma ela é o nosso como, né? Isso. E é interessante porque a palavra Gestalt, ela não é usada só dentro da psicologia, não é só uma abordagem. Tem algumas linhas teóricas de. Eu já vi fotógrafos usando Uhum. essa palavra, né? Então, traz essa sensação de que é muito mais do que uma abordagem da psicologia, é uma filosofia mesmo.
Na fotografia, eles estudam muito a psicologia da Gestalt, né? Que é a coisa da Isso percepção, de como se percebe e tudo mais, né? é, tem a ver com a percepção, assim, tem aquelas imagens que são duas pessoas e daí fica a sombra, assim, que daí eles falam que são as pessoas que formam uma imagem ali. E ali tá Uhum. a forma, né? Então ali já fica muito claro do que a gente fala, né? Exatamente. E falar sobre Gestalt terapia não tem como explicar como é que funciona uma sessão de terapia dentro da Gestalt se não falar um pouco da teoria. Porque se a gente chegar e falar assim, ah, a sessão de terapia funciona assim, em uma live que é para se falar sobre Gestalt terapia, vai ficar tudo meio confuso. Mas falando da teoria, a Gestalt ela não é uma teoria só. Ela é um conjunto de diversas teorias, diversos teóricos, diversos filósofos que formam ela como um todo. Então, a nossa professora falava que ela é como uma colcha de retalhos, em que cada um desses retalhos é uma teoria e que formam o todo que é a Gestalt terapia. Então, eu penso muito que, tipo assim, realmente uma colcha, porque é com essa colcha que a gente cobre o ser humano, que a gente vê o homem, que a gente vê aquele cliente que está na nossa frente. Então, é Uhum. realmente esse todo formado por esses pequenos pedacinhos, né? Exatamente. Ah, falando como ela surgiu. A Gestalt, ela é uma abordagem das psicoterapias de terceira força, que vem do humanismo, né? Então ela é Uhum. muito diferente, tem uma visão de homem muito diferente da cognitiva, da comportamental, até da psicanálise, porque essas têm outras bases teóricas. A Gestalt já vem do humanismo. E ela tem três teorias de base, que são o fundamento mesmo de como é a visão de homem, que são o existencialismo, o humanismo e a fenomenologia. E Uhum. essas três, eu vou falar bem rapidinho sobre elas, porque se for falar de cada uma delas é muita coisa, né? Uma live marcada. Exatamente. Mas elas são essenciais para a gente compreender realmente como a Gestalt entende o homem e o ser humano. O existencialismo, ele vem de uma máxima que fala que a existência de cada pessoa precede a essência. O que que isso quer dizer? Que a gente nasceu ser humano, nossa existência é ser humano e a nossa essência também. Então, nós nascemos para isso. É, uma cadeira, ela é para ser uma cadeira. Então, a essência está muito ligada à existência. E por essa existência, ela compreende que cada um de nós se constrói a partir das relações. Então, quando eu me relaciono com o outro humano, é que eu me construo, que eu aprendo e assim eu vou formando o meu ser. Então, é até legal pensar nessa questão de que só um ser humano é que pode curar outro humano, que tem a ver muito com a relação que a gente trabalha em clínica, né? O humanismo, ele já traz mais uma visão uma visão evolutiva do homem. Ele diz que o homem ele não pode ser reduzido a uma teoria. Então eu não posso pegar o cliente que chegar ali na minha frente e ele me contar alguma coisa e eu dizer: "Ah, não, olha aqui, ó, isso que tu tá falando tem nessa teoria aqui, então a gente vai fazer isso". Não tem como reduzir um ser humano a isso. Então, além dessa visão, o humanismo ele também fala que todos nós temos uma potência autorreguladora e evolutiva. Então, a gente está sempre evoluindo e sempre se ajustando, sempre se autorregulando
no meio e no contexto em que a gente vive. E a fenomenologia, ela é uma das que eu considero assim mais complicadinhas de explicar, porque ela fala que a gente tem que fazer o exercício de voltar às coisas mesmas, aos fenômenos, né? Mas aí a gente pergunta, tá, mas o que que é voltar às coisas mesmas? Eu lembro que quando eu estava estudando isso lá na faculdade, todo mundo, meu Deus do céu, eu não tô entendendo quase nada. Era uma. Tem essa dificuldade realmente de se entender, mas ela não é a coisa mais difícil do mundo. Ela é uma filosofia e também é um método, que é o método que a gente utiliza em clínica. Ela é o principal método, porque o existencialismo e o humanismo eles são teorias, são visões de homem e de mundo, mas a fenomenologia ela nos traz o método, então é a base. E E ela, a fenomenologia, ela nasce até como método de pesquisa, né? Método de uhum, pesquisa científica. Lá atrás, tipo, quando surge o cara que começa com ela, que eu não vou falar o nome aqui para não errar, porque eu realmente não lembro, porque me veio vários nomes aqui, eu não lembro qual foi o qual ali da fenomenologia. Mas quando ele vem justamente batendo nisso como método de pesquisa, e aí depois vai se criando essa teoria toda por trás, né? Então, de início ela é um método. exatamente, exatamente. E ela faz muito sentido numa prática clínica, porque ela fala sobre voltar à essência das coisas, não ir com julgamentos. E também fala sobre consciência. E o que que é essa consciência? Ela diz que tudo que existe eles é a consciência de algo. Então, se tem uma caneta, a caneta só vai ser vista se eu tiver a consciência daquela caneta. Se não tiver, não vai ter. O barulho só vai existir se tiver alguém para ouvir aquele barulho. Senão, aquele barulho vai continuar lá e talvez ninguém perceba ele. Uma coisa que a. Eu gosto do exemplo que a nossa professora deu em sala de aula, que ela fez assim, ó. Ela pegou um penal, colocou aqui e falou assim: Tu viu? Mas tá, tu viu o quê, né? Tipo, tu perguntou, tu viu o quê? Mas tu viu, quando a gente pensa, tu viu e tem uma pessoa fazendo isso, tem gente que vai achar que isso aqui é um estojo de maquiagem, tem gente que vai achar que isso aqui é um penal que tem canetas, tem gente que vai achar que isso aqui é. Que nem chama de penal, eu chamo de penal porque desde criança eu chamava assim. Estojo, eu acho que esse é um exemplo bom, porque eu aprendi a chamar de estojo quando era criança, então para mim é estojo. Então, olha só a diferença. A fenomenologia ela fala sobre isso, sobre essa consciência de cada pessoa e o que se difere. Porque se para ti isso aqui é um estojo, para mim isso aqui é um penal. Tem outra pessoa que está ali assistindo que vai achar que isso aqui é um estojo de maquiagem, vai ter maquiagem dentro. Mas não, tem um monte de caneta, tem régua, tem um monte de coisa. Então a fenomenologia ela fala sobre esse exercício de principalmente do psicólogo de não ir com julgamentos, com achismos, com precedentes e voltar para a essência do significado de cada coisa para aquele homem, para aquele ser humano que está ali na nossa frente. Então, Uhum. só nessas três a gente já consegue ter uma noção de como se vê o mundo. Por quê? O existencialismo traz essa ideia da construção, que a gente se constrói na relação com o outro. O humanismo fala sobre a evolução e a autorregulação que nós todos temos, que temos um organismo sábio que estamos nos adaptando o tempo todo. E a fenomenologia sobre essa consciência, sobre voltar às coisas como elas são, aos fenômenos que a gente fala, né? Mas é para não ir com esse achismo, para ir para tentar compreender as coisas e não explicar. É para ir, não para dar um nome para o que o outro me traz, mas para perguntar como ele chama isso. Então, não é chegar assim e falar, tá vendo esse penal? Falar, tá vendo isso aqui? Como é que você chama isso? A Uhum, é o fenomenologia fala assim, como, né? não é isso.
Exatamente. A gente usa muito, muito a pergunta como em clínica. E como é isso para ti? E como é que tu sente isso? O como, e o como, e o como? Porque aí a gente vai investigando como aquela pessoa vê as coisas e sente as coisas, né? E aí sai do que é nosso, do que eu acho, e vai para aquela pessoa que tá ali, que é o cliente, que é quem realmente precisa ser tratado ali, né? Exatamente. Eu ouvi em um vídeo essa semana que eu tava estudando ali pra live, que a psicóloga falava assim, que é quando a gente tem um como, um porquê, quando a gente tem um porquê, a gente demanda uma certa energia pensando naquilo. Tipo assim, meu, por que o meu namorado brigou comigo? E aí a gente demanda dessa energia. E pensando esse porquê, realmente isso acontece. Mas quando a gente vai pro como, a gente traz para o presente, a gente traz pro agora e para fazer o cliente refletir no como ele pode lidar com aquilo. Tá, o namorado brigou, aconteceu a situação, qualquer outra situação, né? Deu o exemplo do namorado, mas como é que eu posso lidar com aquilo agora? Eu posso me permitir sentir aquilo? Eu posso reagir de alguma forma? Eu não posso? Então, eu acho que isso faz muito sentido nessa parte de entender o como e não o porquê das coisas, porque são perguntas que levam a Uhum. direções diferentes. Sim, seria tipo um. Você perguntar assim: ah, briguei com meu namorado e estou com raiva. Por que você tá com raiva? Ah, briguei com meu namorado e estou com raiva. O que você quer fazer com essa raiva agora? Porque a pessoa não precisa justificar o que ela sente, né? Justo. E tipo, até o que você quer fazer com essa raiva, ou então como é sentir essa raiva? Porque talvez a pessoa ela não esteja consciente, talvez ela esteja sentindo raiva e essa raiva causa nela uma dor no estômago, algo nesse sentido, assim, que são Uhum. muitas possibilidades dependendo de cada um, só que é muito único daquela pessoa a forma como ela sente a raiva dela, né? Tem gente que sente raiva que quer gritar, tem gente que sente raiva que vai comer, por exemplo. Quer amassar alguma coisa? Isso, exatamente. Então a gente já difere o foco, não vai pro porquê, vai pro como aquilo se apresenta. Exatamente, como se apresenta. Outra questão muito importante para se falar é a questão da temporalidade. Que é a temporalidade? É a compreensão de tempo. Por quê? O tempo na sociedade, né, como o comum, é que ele se divide em três períodos: o passado, o presente e o futuro. Mas dentro da Gestalt, a gente entende que só o presente existe no momento. Por quê? Porque mesmo que eu fale sobre uma memória minha, mesmo que eu fale sobre o passado, eu tô falando agora, eu tô falando no presente. Mesmo que eu fale sobre o futuro, sobre as minhas ansiedades, eu tô falando no presente. E é no presente que ele se manifesta. Então, por exemplo, a pessoa tá ali, tá falando de determinado assunto, determinada situação, e ela tá balançando a perna. Ela tá balançando a perna dela no aqui e agora, ela tá balançando no presente. Ela não tá lá no futuro, ela tá aqui. E aqui é o único momento que ela tem para conseguir lidar com aquilo, para conseguir achar uma forma de suportar, de viver aquilo, né? Então, às vezes fica meio confuso, porque, meu, como assim só o presente existe? O que eu vivi não existiu? O que eu vou viver não vai existir? Não é isso. Calma. O que tu viveu existe, o que a gente vai viver existe, só que o único momento com que eu posso lidar com todas essas possibilidades é aqui e agora. É estando no momento presente.
Isso eu também gosto porque não é uma coisa que se fala só dentro da psicologia, né? Tem muitas outras profissões que falam disso. Tem os instrutores de yoga que falam do presente, tem médicos, e é isso, né? Porque se for parar para pensar o que eu vivi, eu não posso ir lá e mudar o passado. Eu posso mudar a forma como o meu passado me afeta. Eu não posso prever as coisas, não posso viajar no tempo e ir para o futuro, mas eu posso lidar com o meu futuro, com as minhas ansiedades no momento que eu estou vivendo agora. Quanto esse aqui Então, agora, ele vai de encontro um pouco ao existencialismo, né? Porque o uhum, Sartre, que era ali o pai do existencialismo, ele falava que, como é que era a frase dele? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu fiz com o que fizeram de mim. Então, no fim, é justamente isso. Tipo, o meu passado não importa? Importa porque te aconteceu e você carrega isso. Só que o que vai valer aqui em terapia é o que você vai fazer com isso agora. Porque a gente não tem máquina do tempo, né? Até esses dias eu tava conversando com meu namorado e ele brincou. Ele falou: o dia que criarem a máquina do tempo, teu trabalho acaba, né? Eu falei: é mais ou menos isso mesmo, porque a pessoa volta, arruma e acaba. Mas e é verdade. existe essa questão. Sim, e existe essa questão que vai de encontro com essas filosofias fundamentais lá do início, né? Uhum. E, e pensando nessa questão do existencialismo ali, eu só sou o que eu sou hoje por causa das coisas que eu vivi. Então, Uhum. essa questão da construção de ser humano, eu só sou a pessoa que eu sou hoje, você só é a pessoa que você é por causa das vivências que cada uma teve, das relações que estabeleceu e de todo o contexto em que viveu. Então, não tem como Uhum. ignorar, não tem como ignorar o futuro, a ansiedade, mas tem como lidar com ele aqui agora e fazer aquela pausa. Uhum. Não, a gente vai, vamos pensar o que está acontecendo agora, né? Vamos olhar para essa perna, esse pé que está balançando aí e vamos ver o que que é isso, né? E o Sim. aqui e agora, ele também traz a questão de lugar, que é outra teoria da Gestalt, que é a teoria de campo. Então, o aqui traz a noção de espaço, né? E o que que é esse espaço? A gente leva em consideração que todos nós estamos inseridos em contextos. Então, quando chega um cliente na minha frente, ele é uma pessoa que vem de uma família, que trabalha, que estuda, então eu tenho que compreender também como é esse contexto em que ele vive, esse campo no qual ele está inserido. Não tem como eu entender, não tem como eu compreender a existência dessa pessoa se eu não levar em consideração esse campo. E isso também é muito interessante pensar. Por quê? Porque a gente chega na terapia, o cliente chega ali pra gente nesse contexto, né? Com os seus papéis. Mas o único lugar possível de trabalhar as coisas geralmente é a sala de terapia. E aí a Uhum. gente entende que o tempo todo a gente tá ali naquele ambiente, a gente está fazendo trocas, a gente está estabelecendo relações também com o ambiente, com o contexto em que a gente está inserido. Um exemplo muito básico disso para compreender é a respiração. Toda vez que eu respiro, eu inspiro oxigênio e eu solto gás carbônico. Então, eu estou em uma constante troca de gases com o mundo. E assim acontece com o campo, com o contexto. A gente está em constante troca, não só com a pessoa que está ali na nossa frente, mas também com o mundo. Então, tipo, eu tô aqui, mas eu tô em contato, eu tô em troca também com a minha folha de papel, porque eu tô movimentando ela. E isso já causa um movimento, já não fica estático, não fica parado, né? Uhum. Já é um remexer nessas E coisas.
Agora vamos respirar e vamos para a próxima. Próximo Dentro tema, né, da do Gestalt. próximo tema, o próximo retalho da colcha de retalhos. Isso. Compreendendo essas trocas, essas relações, essa construção do homem, a gente também entende que todos nós temos necessidades, necessidades que são diferentes. O Maslow, na pirâmide dele, eu acho que tu já fez um post no teu perfil sobre pirâmide de Maslow, né? Sim, eu tenho um destaque aqui no meu perfil que se chama Maslow, exatamente o nome dele ainda. Então, o Maslow ele fala que a gente tem cinco, é uma pirâmide, né? Então, a gente tem cinco necessidades, cinco grupos de necessidades que são as básicas para a gente sobreviver. Então, na base são as nossas necessidades fisiológicas, a fome e tudo mais. Depois vem segurança, aí vem as relações que a gente estabelece com o outro, com o mundo, a autoestima, que aí eu compreendo que já é mais a nossa relação com a gente mesmo, a questão do autoconhecimento, da autoestima. E por fim, no topo da pirâmide está a realização pessoal. E dentro Uhum. dessas necessidades, todo tempo a gente está necessitando de algo. Então, seja respirar, seja comer, seja qualquer outra coisa, a gente está o tempo todo desenvolvendo novas necessidades, sejam elas fisiológicas ou emocionais. E cada vez que uma necessidade surge pra gente, é como se acendesse uma luzinha no nosso cérebro. Então, por exemplo, eu tô com fome, acende uma luzinha. E essa luzinha só vai apagar quando essa minha necessidade for atendida. Eu só vou ter a luzinha apagada quando eu comer, por exemplo. Falando da fome, né? E a Gestalt, por ser a psicologia da forma, ela compreende que cada uma dessas necessidades, elas formam um ciclo dentro do nosso cérebro. Cada uma dessas luzinhas, elas são atendidas como um ciclo. Então, eu tô com fome, eu vou para o mundo, eu vou para a relação com o mundo, vou até ali para satisfazer a minha necessidade. Então, eu vou comer, Uhum. posso ir no mercado, comprar comida. Eu tenho diversas formas, diversas possibilidades de atender essa minha necessidade básica. E claro, aqui eu tô dando exemplo de uma necessidade fisiológica, que é a fome, né? Só que o mesmo acontece com as nossas necessidades emocionais, com necessidade de afeto, de carinho. E o tempo todo a gente tá acendendo luzinhas e apagando. Tem algumas coisas que não, a maioria, na verdade, né, não é consciente. O nosso corpo ele é tão sábio que ele trabalha sozinho, né? Então, assim, a gente Uhum. respira, não respira consciente, a comida digerida a gente não tá consciente, mas tem aquelas necessidades que a gente não se dá conta na hora, a gente deixa passar ali, a luzinha fica acesa. Só que quando uma luzinha fica acesa, o corpo de tão sábio que é, a gente tá o tempo todo tentando apagar aquela luzinha. E aí é que vem as questões emocionais, né? As grandes questões emocionais. É, eu falo que são os começos dos transtornos, né? Quando essas luzinhas não são atendidas e aquilo vai acumulando, vão ficando diversas luzinhas acesas, daqui a pouco se torna algo muito grande, né? Se torna um painel de LED. Eu sempre, quando me falam sobre insônia, né, quando vem essa queixa de dificuldade para dormir, eu sempre converso com os meus pacientes que a impressão que eu tenho da a insônia, dentro disso tudo que a gente está falando, ela é justamente o excesso dessas luzinhas acesas. O que que acontece? Tem tanta luzinha acesa que quando você ficou com sono e essa luzinha acendeu, ela não é mais prioridade. Por mais que ela seja uma necessidade básica, que estaria na base da pirâmide, que precisa ser atendida, o teu organismo, nesse ponto, a essa altura, ele está falando assim, cara, dormir, a gente não pode dormir, olha o tanto de coisa que a gente tem para fazer.
E aí vem a insônia, e aí que vem esses comportamentos mais disfuncionais, né? Sim, justamente. A fome também é um exemplo que é muito ligado também ao emocional, né? Uhum. Tem tudo a ver. E é uma necessidade fisiológica, ou seja, uma necessidade básica, mas que está ligada com o emocional. Então, o que que isso representa para cada um, né? Essas luzinhas que aí depois se tornam transtornos. Tem gente que come demais, tem gente que come de menos. Sempre se fala do comer emocional. Então, Uhum. é muito individual de cada um como essas luzinhas afetam, né? Essas formas de lidar com essas luzinhas. Eu falei que o nosso corpo é muito sábio, né? E ele tá o tempo todo tentando apagar essas luzinhas e resolver as nossas necessidades. Um exemplo que eu gosto disso é a febre, porque a febre, quando ela vem como sintoma, ela vem para avisar que alguma coisa não tá certa, geralmente uma infecção, alguma coisa no corpo não tá certa, e por isso vem a febre. E isso é o exemplo básico, assim, é uma luzinha que acendeu, que é a febre, para olhar para outro lugar que precisa de atenção. Então, é um Uhum. sinal que o nosso organismo deu para se autorregular nesse meio, para se autorregular e buscar essa atenção, essa satisfação dessa necessidade, né? Exatamente. Essas necessidades elas demandam uma energia, né, muito grande para serem concretizadas, né, para serem satisfeitas. Então, aí a gente entende um pouco da base das doenças mesmo, né? Porque, que nem eu falei antes, quando uma luzinha não é apagada, ela daqui a pouco se torna um painel todo. Exatamente. Daqui a pouco ela é um letreiro. É, exatamente, exatamente. É, falando de tudo isso, uma das teorias que é muito importante também na Gestalt, que tem a ver com a visão de mundo e a visão de homem, que é o holismo. Quando a gente olha para um ser humano, a gente não olha só para ele, a gente olha para o que ele é inteiro. Então eu percebo a forma como ele senta, eu percebo como ele fala, como ele chegou, como ele me cumprimentou, é todo o contexto. E essa visão de mundo da Gestalt, ela, ela não é linear. A gente vem de uma visão de mundo mesmo, de um pensamento que é muito linear, que falam que é a causa e o efeito. Então é uma linha, tipo, eu fiz, eu vou pagar. Só que não é assim que a gente compreende as coisas, não é assim que acontece. Existe essa causa e efeito, só que não, em vez de ser uma linha, é um monte de linhas, assim, é um emaranhado todo. Porque não é o contexto todo, não é só uma única causa, né? Então, quando eu Não vejo. existe não existe uma variável e um efeito. Existem diversas variáveis e diversos efeitos, e no fim a gente não consegue ligar um diretamente ao outro. Tudo vai se emaranhando ali no meio. Exatamente. E assim, quando eu recebo um paciente na clínica, eu recebo ele com toda a sua bagagem hereditária, recebo ele com todo o contexto sociocultural em que ele está inserido, com todas as regras da cultura dele, recebo todos os fatores relacionais, como ele se relaciona com o mundo, como ele se relaciona com ele mesmo. Então, assim, não tem como ver essa linha. Para mim, é muito contraditório dizer que isso é uma linha, quando na verdade essa linha é uma bola, assim. Então, Hum. cada pergunta que a gente faz, cada
tentativa de compreender aquele ser humano, a gente está o tempo todo pensando nesse contexto geral e não só no, na causa e no efeito, né? Uhum. Muito Só bom, para Olivia. Pode falar. situar que tempo temos. Acabou de fechar 34 minutos. A gente tem mais 26 minutos. Tá, então vai dar boa. Vamos falar então sobre o objetivo da terapia, tá, né? O que é o Uhum. objetivo da terapia? O objetivo da Gestalt terapia na clínica é trazer para o homem, para aquele ser humano, a consciência de não tudo isso, mas de partes disso, de fazer ele se conscientizar de como ele se relaciona com o mundo, de como ele se coloca, de como ele se relaciona com ele mesmo. E não, a gente não se detém somente a explicar, né? A explicar para aquela pessoa o que é isso que ela está fazendo, a explicar esse comportamento dela. A gente ajuda a pessoa a entender o que esse comportamento representa na história dela, a compreensão para ela. Porque, que nem eu falei lá no começo, eu não posso chegar com achismos. Se eu chegar com achismos, com julgamentos, isso é meu, isso não é dele. E aí aqui isso faz sentido para mim, e daí não faz sentido para ele, pode não fazer. Eu gosto de pensar nisso, tipo assim, aqueles textos que a gente coloca no Instagram de reflexão. Tem gente que se identifica, tem gente que não. Isso, então, assim, quando eu escrevo a partir da minha visão, mas o que o outro compreende diz da visão dele. Então, dentro da clínica, o objetivo da clínica é trazer essa consciência para essa pessoa. O que aquilo representa para ela e não para mim, né? E A o professora Cristiana, uma vez, ela usou uma frase pra gente que ela falou que a gente, enquanto psicólogo, é como se a gente acendesse uma lanterna num quarto escuro. A gente só mostra o que já estava ali. A gente não coloca nada de muito ali. A gente mostra. O primeiro passo é mostrar o que está ali. exatamente. E aí, isso acontece justamente por esse movimento, que é uma das bases do processo terapêutico da Gestalt terapia, que é a redução fenomenológica, que é o psicoterapeuta não fazer achismos e fazer as perguntas para entender aquilo do ser humano. Isso acontece justamente nessa relação, porque a gente compreende que a gente está o tempo todo em relação com o mundo e dentro do ambiente terapêutico com o psicólogo, a gente também está em relação com o psicólogo. Então, são duas pessoas que precisam trocar informações e isso vai acontecendo de maneira gradual, né? Uhum. Tem gente que me pergunta. Tá, Cláudia. E como é que funciona uma sessão de terapia na Gestalt? Como é que é, né? E assim, Essa pergunta é difícil. não tem como eu te dizer como é que funciona uma sessão de terapia, porque isso depende muito, né? O processo terapêutico no início, ele pode até ter as suas semelhanças com todos os clientes. Por quê? Porque no começo a gente precisa estabelecer um contrato, a gente precisa falar das questões éticas, que assim, o que é falado dentro do ambiente terapêutico não vai sair, não vai ser falado para outra pessoa, a não ser em risco de vida, em que o paciente se coloque em risco de vida ou que ele coloque o outro em risco de vida, né? Então, assim, existem alguns combinados que podem ser feitos, alguns contratos. O valor da sessão é um combinado, o tempo de duração é outro combinado. Existem algumas informações que são importantes do psicólogo saber. Por exemplo, tem uma colega que tem um paciente que tem epilepsia. E aí, se acontecer desse paciente ele ter um ataque epilético no meio da sessão, o psicólogo precisa saber o que tem que fazer.
Então, esse é um combinado que precisa ser estabelecido no começo. Mas e esses pequenos combinados é diferente do que eu chegar e perguntar para o paciente, tá, e como é que é a tua família? E como é que é o teu namorado? Tu namora? Tu trabalha? Mas com o que é que tu trabalha? Essas questões do contexto são coisas que o paciente tem que trazer para mim. Ele tem que trazer para o setting terapêutico. E não é algo que eu vou perguntar, a não ser que ele me fale. E aí traz muito essa questão da redução fenomenológica, né? Porque assim, chega um paciente lá com uma demanda, eu falo paciente e cliente às vezes, né? Fica meio confuso. A gente troca. Normal. Mas chega um cliente lá pra mim falando que ele quer fazer terapia porque ele não consegue lidar com o trabalho dele. E aí ele fala e fala um monte daquele trabalho e vai falando. E tô na quarta, na quinta sessão, ele até aquele momento ele não falou da namorada dele. E eu não vou perguntar se ele namora, se ele não tem namorada, eu posso até de repente perceber se ele tá com aliança ou não, né? Mas isso é meu, eu não vou lá perguntar, meu, tu namora? Quanto tempo tu namora? Como é que é a tua relação? Tipo assim, não faz parte do contexto do nosso fazer clínico, né? Então, se tem essa compreensão de que é uma responsabilidade do cliente trazer aquilo que vai ser olhado. A partir do momento que ele me trouxer, olha só, eu namoro, não sei o que e tal, eu briguei com a minha namorada, aí sim eu vou investigar com ele. Aí sim eu vou fazer as perguntas, aí sim a gente vai conversar sobre este relacionamento. Mas até aquele momento eu não vou falar, porque talvez aquilo não seja aquilo que ele precisa resolver. Talvez essa questão do trabalho seja mais importante. Sim. Respeitar a necessidade dele, né? Exatamente, respeitar qual luzinha ele quer tentar apagar primeiro. Como eu falei, isso acontece muito na relação com o terapeuta. Então, não tem como se pressupor que vai ser sempre igual a sessão, de que todos os clientes vão chegar e vão sair do mesmo jeito. É bom falar, né? Acho que até a gente conversou sobre isso esses tempos, de pensar para quem que não é a Gestalt terapia. E a Gestalt terapia não é uma terapia para, por exemplo, ter uma pessoa que está lá que tem medo de viajar de avião, mas precisa viajar de avião por causa que vai trabalhar, vai fazer uma viagem daqui a 7 meses no trabalho. A gente não tem um protocolo. A gente não tem um roteiro que a gente segue. Se ele quiser ir lá falar sobre aquele medo de avião, eu vou falar com ele sobre o medo de avião. Só que diferente da psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, que tem os protocolos específicos para esse medo, talvez nesse momento da vida dele, um, uma psicóloga cognitivo-comportamental seja mais válida, porque é aquela demanda dele. E vai ser Uhum. diferente de uma gestalt terapeuta, né? Sim. E como que a gente trabalha, né? Como que a gente trabalha as questões e as luzinhas que são acesas? A gente trabalha com experimentos. E aí os experimentos eles são muito legais porque eles surgem, né? A gente fala que eles surgem. Por exemplo, a cadeira vazia, é, são muitas os desenhos, as cartas. Então, esses experimentos eles surgem das necessidades das pessoas de apagar as suas luzinhas. E são Uhum. formas que a gente propõe para o cliente, sempre respeitando o espaço, as potencialidades, as necessidades dele, de apagar aquela luzinha de uma forma que ele não tentou até então.
que talvez não seja possível, porque a gente fala que a relação que se estabelece entre cliente e terapeuta pode também ser uma relação que sirva de exemplo, que sirva de base para ele se relacionar lá fora com outras pessoas, né? Assim, é tipo um ensaio para a vida, né? Tipo, Isso. E aí eu vou trazer agora um exemplo que eu acho que casa muito com tudo isso que a gente falou. ele fecha, junta Isso, tudo que a gente falou até fecha o agora. ciclo. É, vamos pensar então em um cliente que está lá num processo terapêutico e aí em uma determinada sessão ele vai para terapia e aí ele fala a sessão inteira, fala um monte, 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 e o terapeuta não fala nada. O terapeuta fica lá, sem falar nada. E aí acaba a sessão, o cliente vai embora, e aí ele fala. Aí o cliente se dá conta, meu, mas eu fui lá e a minha terapeuta não falou nada? Por que que eu tô indo? Por que que eu tô pagando? E aí a pessoa fica indignada com aquilo, né? Porque eu não tô pagando pra falar. Ela não me deu nenhuma dica, ela não me falou nada, ela não me fez uma pergunta. O que que tá acontecendo, né? E a pessoa saca aquela indignação, né? E aí, tá. Daí eu saio da terapia. E ali, quando sai da terapia, existem diversas formas de lidar com aquilo. O, o cliente pode mandar uma mensagem pro terapeuta, pode mandar um áudio xingando, pode nunca mais voltar pra terapia, que é uma coisa bem comum, né? A pessoa nunca mais voltar pra terapia. Mas agora, nesse exemplo, eu vou escolher outra coisa. E quando o cliente sai, surge essa necessidade, que é a do terapeuta falar alguma coisa. E aí ele vai embora com aquela necessidade, ele resolve não falar aquilo naquele momento. E aí ele vai, sei lá, ele sai da terapia, ele tem que jantar num jantar de aniversário de um amigo. E aí lá naquele aniversário ele esquece daquilo. E no dia seguinte, ele começa a sentir uma dor de estômago. Tipo assim, e as coisas começam a não cair bem pra ele. E ele esquece do que aconteceu na terapia, vive a vida dele, na semana seguinte volta lá. E aí, naquele dia da terapia, ele tá ainda com aquele incômodo no estômago. Ele já tomou remédio, já foi no médico, já fez de tudo e aquela dor não passa. Tá, daí chega, daí tem aquelas amenidades que a gente conversa no começo da sessão, como é que você tá hoje. Às vezes chega falando sobre o tempo, sobre o clima, né? Porque é uma coisa normal, né? Numa conversa. Entra a sessão e fala, nossa, deu sol hoje, que coisa boa, né? Ou tipo, nossa, mas a previsão era chuva e olha. Ah, esfriou de novo. Primeiro comentário da sessão. Sim, bem isso. E aí tá, daí vai dessas amenidades, daqui a pouco ele fala assim, ai, nossa, eu tô com um incômodo aqui no estômago. Aí o terapeuta começa a investigar com ele, ai, como é que é esse incômodo? E como é que, desde quando isso tá acontecendo, né? E vai indo na investigação até que o cliente lembra quando que ele começou a ter aquele incômodo, que foi logo depois da sessão de terapia, que ele saiu irritado porque o terapeuta não tinha falado nada, e aí começou a dor no estômago. E aí, como lidar com aquilo? Daí, ele tem a possibilidade de falar isso para o terapeuta, que, ao meu ver, seria o mais saudável a se fazer e falar assim: olha, eu comecei a sentir dor no estômago desde a última sessão de terapia. Por quê? Porque na última sessão eu fiquei aqui falando a sessão inteira e tu não me fez nenhuma pergunta. E não é isso que eu quero fazer aqui. E aí surge a possibilidade de os dois trabalharem juntos nessa relação, uma forma de satisfazer essa necessidade de tirar esse incômodo que estava nele e ele fala aquilo. E o próprio falar sobre o assunto já é terapêutico. Às vezes, pode ser que essa necessidade que o cliente tinha de que o terapeuta falasse algo fosse algo tinha a ver com uma história lá do passado
e que ele lembrou por causa daquele momento específico. Só que ele só Uhum. pôde trabalhar aquilo naquela relação e naquele momento. Então, assim, é o ciclo que se fecha, né? A minha necessidade era que o terapeuta falasse algo, e aí gerou a dor de estômago, gerou tudo isso até voltar para o setting terapêutico, para a relação terapêutica, e aí o ciclo se encerrou e pôde ser satisfeita aquela necessidade. Esse é um exemplo muito Entendi. um exemplo muito básico, tem todo um contexto que pode ser criado, né? Mas aqui a gente está usando a imaginação mesmo para dar um exemplo, né? Entendi. E é um exemplo muito bom porque ele vai passar por tudo isso que a gente falou. A responsabilização do cliente, a relação de trazer e falar, tá, mas tu não me perguntou nada. Essa Uhum. questão das luzinhas e tal, acho que é um exemplo que ilustra muito bem tudo que a gente falou até aqui. Exatamente, exatamente. E acho que é isso. Temos alguns minutinhos poucos ainda. Eu acho legal falar um pouco sobre essa parte dos transtornos, falar bem rapidinho, né? Porque os transtornos, a gente falou antes também que os transtornos eles aparecem, eles surgem a partir do momento em que as nossas necessidades não são atendidas. A partir do momento em que as luzinhas ficam acesas lá e formam aquele painel gigante. Uhum. Então, isso é a partir do momento que chega um cliente com um transtorno depressivo, um transtorno de, sei lá, uma compulsão alimentar, uma ansiedade, a gente também tem o trabalho de trazer a consciência para aquela pessoa, trazê-la para o aqui e agora, para a gente aprender a lidar. Só que uma coisa que acontece com os transtornos é que eles são muito mais particulares. O olhar do terapeuta ele tem que ser muito mais apurado para os sintomas, precisa saber da medicação, porque muitas e muitas vezes, quando se trabalha com transtorno, não é um profissional com que se trabalha. É toda uma equipe multiprofissional que precisa trabalhar para lidar e para trabalhar as funcionalidades daquela pessoa. Então, precisa indicar para um psiquiatra, de repente para um outro tipo de médico. Alguns envolvem assistente social. Então, assim, quando se fala de transtornos, eles têm uma base que é muito semelhante às outras necessidades que não foram atendidas, que são diferentes, né? Eles têm a base semelhante, a compreensão semelhante, só que o trabalho, a forma como a gente lida com eles na clínica, ela muda, porque ela precisa Uhum. ser muito mais apurada, muito mais ampliada, precisa de uma relação muito diferente. Por um depressivo, a gente precisa compreender muito mais como é o contexto familiar dele, com quem mora, enfim, é todo um olhar apurado e ampliado, né? Se a gente já enxerga cada cliente como um contexto, quando se trabalha com transtorno, em vez de uma bola ser assim, ela é um pouco maior e os nossos olhos ficam também mais maiores, assim, eu ia falar mais grandes, ia ficar redundante, mas o olhar tem que ser mais ampliado mesmo para a gente conseguir lidar com os transtornos. E é muito possível o tratamento desses transtornos dentro da Gestalt terapia. É algo que nem eu falei, do medo de avião, a gente não tem um protocolo, não tem um passo a passo ali certinho que tem que seguir. No entanto, é muito possível que isso seja trabalhado. Então, Cláudia, Oi, acho que era é isso. isso, certo?
Queria te agradecer, então, por ter topado o convite. Eu estava muito animada para ouvir você falar tudo isso, né? Quando tu me mandou o resumo, eu fiquei mais ansiosa ainda para ver tudo que você tinha preparado. São muitas E é isso, folhas, né? sim, folhas e folhas. Queria te agradecer por ter tido essa conversa, foi muito gostoso para mim ouvir, a gente acaba resgatando muita coisa, né? Quando a gente faz esse movimento de parar e organizar esse conteúdo, a gente resgata coisas que às vezes fazia um tempo que a gente não parava para organizar esses conceitos de alguma forma, né? Então eu queria te Sim, agradecer por ter vindo e por ter participado, foi muito maravilhoso para mim. eu agradeço pela oportunidade de falar, de alinhar todo esse pensamento da Gestalt terapia, né? Porque é muita coisa, a gente até fica tipo, meu Deus, tá, por onde que eu começo? Mas é uma coisa que faz muito sentido e é muito gostoso falar disso. É muito gostoso quando a gente se identifica com a abordagem que a gente trabalha, né? Se identifica com o trabalho. E também tem a ver com a última live que a gente fez, que é do trabalho, que é de fazer sentido, Sim, né? Então a Gestalt faz muito sentido na minha vida e eu sei que na tua também, por a gente ser da mesma abordagem, né? sim, eu sempre brinco que se juntar dois ou três gestalt terapeutas num. A gente conversa, porque eu, pelo menos, na época que ficava ali no CAP, eu lembro que chegava alguém, ai, dessas estágios na Gestalt, né? E daqui a pouco a gente estava falando sobre, sei lá, contato. Tipo, não, mas olha só, e tal Aham, coisa. Tal ajustamento aqui ainda surge. Não precisa do caso ali em questão. O assunto surge. A Gestalt é uma cola, assim, vai grudando a gente. exatamente. E se alguém ficou com alguma dúvida, né, pode vir falar comigo, pode vir e falar contigo. A gente conversa, a gente esclarece, porque a gente gosta muito de falar sobre isso. Isso. É só da corda que vai embora. Falar de Gestalt, Exatamente. fala do ETP. Mas então é isso, Cláudio. Um beijo e muitíssimo Um obrigada por beijo, participar. muito obrigada. Tchauzinho. Era isso então, meu povo. Queria agradecer quem assistiu, quem participou. Estou muito feliz, acho que foi uma live muito gostosa. E queria reforçar para vocês o convite da live que teremos amanhã à noite, nesse mesmo horário, às 8 horas, sobre a psicanálise. A psicanálise, então, que é uma abordagem muito grande dentro da psicologia, ela tem uma força muito grande na questão histórica, ela é muito falada. Quando a gente está. Às vezes a gente está fora da. Quando a gente não estuda psicologia e a gente escuta sobre psicologia, a gente pensa muito na psicanálise, ela tem essa força muito grande fora do curso de psicologia. Então eu estou muito ansiosa, quem vai falar com a gente é a Monique, eu tenho muita certeza que ela vai falar muito bem sobre, eu sei o quanto ela estuda no assunto. E é isso, meu povo, um beijo e até amanhã.